Vamos agora falar um pouco sobre indicadores de execução, no fundo, porque no artigo 290-A, no seu número 2, é referido que o gestor deve elaborar indicadores de execução quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato, que permitam, entre outros aspectos, medir os níveis de desempenho do co-contratante, a execução financeira, técnica e material do contrato. Referi também que este preceito do artigo 290-A aplica-se ao caso dos contratos com especiais características de complexidade técnica ou financeira ou aos contratos de duração superior a 3 anos e sem prejuízo das funções que forem definidas por cada contraente público. Vamos agora um pouco entender o que é que são estes indicadores de execução e também, por oposição ou não, os indicadores de desempenho e vamos tentar um pouco refletir sobre duas expressões que estão aqui no artigo 290-A. A primeira é a expressão o gestor deve elaborar indicadores e todas as consequências associadas a esta expressão e a segunda expressão tem a ver com e sem prejuízo das funções que forem definidas por cada contraente público. Então, reportando-nos à primeira expressão, o gestor deve elaborar indicadores. Vamos atender que é utilizado o verbo elaborar. A utilização deste verbo elaborar poderá significar que o gestor deva definir os indicadores de execução apenas após iniciar as suas funções? É nosso entendimento que não, e vamos ver porquê. Bom, a linha I do ponto 1 do artigo 96 do Código refere, como já foi referido há pouco, que o gestor do contrato é identificado, no limite, apenas na fase final de formação do contrato. É o que refere que o gestor é identificado no contrato e, portanto, é identificado na fase final de formação do contrato. Mas isto não significa que apenas inicie aí as suas funções. O que significa é que no contrato deve estar identificado qual é o gestor. O facto de se exigir que no contrato seja identificado o gestor não significa que o gestor apenas inicie funções nesse momento. Repare-se o seguinte: se o gestor iniciar funções apenas no final da formação do contrato, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que estes indicadores de execução seriam elaborados a partir desse momento. E, portanto, os concorrentes só conheceriam esses indicadores apenas após o contrato e, portanto, não saberiam, quando elaborassem a sua proposta, aquilo a que tinham que responder e satisfazer e a forma como seriam controlados na execução do contrato. Neste âmbito e neste sentido, entendemos que os indicadores de execução devem ser estabelecidos logo nas peças do procedimento e, portanto, o gestor de contrato, que já necessariamente estaria nomeado, teria que os ter elaborado. Portanto, considera-se que seria desejável que o gestor, aliás, como referimos há pouco, inicie as suas funções logo na informação da necessidade do contrato e que nas peças do procedimento já estejam identificados quais são esses indicadores de execução e, portanto, o gestor do contrato já os tenha elaborado. De qualquer forma, é importante também ter presente que há um conjunto de aspectos que têm que ser levados em conta quando se definem estes indicadores. Porque o indicador deve conter um conjunto de informação útil que permita perceber o que é o indicador, qual é o seu objetivo, o que é que se pretende atingir com esse indicador e como é que ele é medido e quais são as consequências. E, portanto, associado a cada indicador, deve ser apresentada uma descrição, o que é um indicador, qual é o seu objetivo,
Qual é o processo de cálculo? Através de uma fórmula matemática. Qual é o momento do seu cálculo? O momento da execução do contrato em que ele é calculado, quando é que ele é calculado? Qual é o método de medição que permite, no fundo, atribuir um valor ao indicador? Quais são os valores limite, os máximos e mínimos admissíveis para cada indicador? E quais são as consequências em função do valor, associadas a cada valor? Consequências que podem ser deduções ao pagamento, associadas ao mecanismo de pagamento, ou a própria extinção do contrato. Portanto, quando o gestor do contrato definir os indicadores de execução, deve ter presente todo o conjunto, toda esta informação que caracteriza a definição e elaboração de indicadores. Bom, relativamente à segunda expressão que referi há pouco, que é a expressão "e sem prejuízo das funções que forem definidas por cada contraente público". Vamos agora refletir um pouco sobre o que poderá querer significar esta expressão e as suas consequências. Ao aplicar esta expressão e da leitura que é efetuada, o legislador indicia e permite poderem existir as seguintes situações. Portanto, estamos a falar aqui das funções do gestor versus as funções que já estavam atribuídas àquele técnico por parte do contraente público. Então, o legislador indicia, então permite poderem existir as seguintes situações. Uma primeira situação, em que o gestor de contrato tem outras funções que não apenas as identificadas no artigo 290-A. Isto são situações em que o gestor de contrato, por exemplo, de um contrato de empreitada, é simultaneamente o gestor do empreendimento de construção ou o diretor de fiscalização de obra. Pode também acontecer que o gestor tenha funções já definidas na sua categoria profissional pela entidade pública contratante e a essas funções são adicionadas as funções do gestor de contrato. E a última situação é a situação do gestor com funções realizadas também por outras entidades, ou seja, entidades que são contratadas ou não para o efeito para exercer as funções de controlo, em particular a quando da execução do contrato. Portanto, no fundo, a redundância poderá ser benéfica. Pode haver outras entidades que simultaneamente executam as mesmas funções. Portanto, é esta a interpretação, as hipóteses que poderão resultar da expressão "e sem prejuízo das funções que forem definidas por cada contraente público". Vamos agora refletir um pouco sobre a expressão indicadores de execução por oposição à expressão indicadores de desempenho, que também é comum, utilizar-se e que também aparece no Código dos Contratos Públicos. Fazer uma primeira referência que no artigo 290-A, relativo ao gestor do contrato, é utilizada a expressão indicadores de execução. Por outro lado, no artigo 418 do CCP, que já existia na versão anterior, é utilizada a expressão indicadores de acompanhamento e avaliação do desempenho do concessionário. Ou seja, poder-se-ia apelidar de indicadores de desempenho para a concessão de obras públicas e serviços públicos. Portanto, reparem que no Código, então, existem estas duas designações. Indicadores de execução e outra que se poderá definir como indicadores de desempenho. O que é que são indicadores de execução e o que é que são indicadores de desempenho? Bom, genericamente, indicadores de execução medem a execução, medem o que vai sendo executado e, portanto, são indicadores que permitem conhecer o estado da execução das tarefas que foram contratadas e medir o estado do cumprimento do que foi contratado. Relativamente aos indicadores de desempenho, incluem o conceito de indicadores de execução e ainda mais a medição do comportamento do co-contratante, da forma e do modo como o co-contratante vai satisfazendo o que foi contratado, portanto, o seu desempenho. Portanto, são indicadores de desempenho, uma forma como é que medem a forma como vai sendo executado o contrato e da forma como vão sendo satisfeitos os objetivos
e os requisitos pré-estabelecidos pela entidade contratante. O legislador nacional optou pela expressão indicadores de desempenho no artigo 290-A, mas acrescenta que os indicadores de execução deverão medir o desempenho do contratante, assim como a execução financeira, técnica e material do contrato. Portanto, dir-se-ia ou considera-se que, face à expressão total que é utilizada no Código, no artigo 290-A, dir-se-ia que essa expressão poderá ter uma acessão próxima da de indicadores de desempenho. De qualquer forma, não fica claro na medição do desempenho do contratante, como é referido no Código, não fica claro se estão incluídas nesta medição a satisfação dos resultados no cumprimento de requisitos pré-estabelecidos, isto é, a avaliação global da execução contratual para satisfazer os objetivos iniciais e últimos da entidade contratante, e também não está claro se esta medição do desempenho do contratante inclui a satisfação dos fundamentos que estiveram na base da justificação da decisão de contratar. Estes dois aspectos não estão claros e, em nosso entender, são aspectos importantes e que devem ser objeto dos indicadores de desempenho a definir no contrato. Bom, para concluir este aspecto da dicotomia indicadores de execução e indicadores de desempenho, admite-se, e em boa verdade o Código dos Contratos Públicos nada o impede, que os indicadores de execução quantitativos e qualitativos, como vem mencionado, possam também cobrir aspectos referidos, podendo assim ser considerados como verdadeiros indicadores de desempenho e não apenas como indicadores ou meros indicadores de execução. Bom, caracterizando, entrando agora um pouco mais em detalhe sobre os indicadores de execução, vamos abordar o que é um indicador e como é que eles devem ser estabelecidos. Enfim, genericamente, um indicador é uma variável, uma característica ou atributo de estrutura de um processo ou resultado que é capaz de sintetizar, representar ou dar maior significado ao que se vai e o que se quer avaliar, sendo válido, portanto, num contexto específico. Os indicadores contêm referências quantitativas ou qualitativas que servem para indicar se as atividades de um projeto estão a ser bem executadas, indicadores de processo ou desempenho, ou se os objetivos foram alcançados, indicadores de resultado ou de impacto. Estes indicadores constituem métricas para quantificar a eficiência e ou a eficácia de um processo ou processos, face aos objetivos e requisitos pré-estabelecidos. Têm, contudo, algumas características que são fundamentais. Características de simplicidade, representatividade, seletividade, comparabilidade, confiabilidade e baixo custo. No âmbito dos indicadores existem diferentes sistemas de classificação e diferentes autores classificam-nos de formas distintas. Tentámos fazer aqui um apanhado e um resumo que englobe todos estes diferentes sistemas e poder-se então dizer que existem diferentes tipos de indicadores. Existe um primeiro grupo de indicadores que são indicadores de impacto, ou seja, são tipicamente indicadores que medem até que ponto o que está a ser executado contribui para a satisfação dos objetivos pré-estabelecidos. Depois, um outro grupo de indicadores são os designados indicadores de efetividade. Medem o grau de realização de um objetivo específico. Existem ainda indicadores de realização e execução, que medem e evidenciam em que medida as situações, os serviços e os produtos contratados foram executados. E, finalmente, o outro grande grupo, os indicadores de desempenho, como já foi referido, que medem o grau pelo qual é perseguida a concretização de um determinado objetivo, estando associado a um modo de atuação. Portanto, estes são os três grandes grupos nos quais se poderão inserir estes indicadores de execução e que, portanto,
quando o gestor do contrato público estiver a definir esses indicadores, poderá refletir e ter em conta que género de indicadores é que necessita ou que faz sentido definir para o seu contrato. Relativamente aos indicadores de execução, há um conjunto de necessidades e de recomendações a atender na sua definição. Em primeiro lugar, a informação que é necessária disponibilizar para definir o indicador. Reportando-nos ao que foi referido atrás, não esquecer a categoria do indicador, a sua designação, o objetivo, o método de recolha de dados, o método de cálculo, o método de medição, a forma de expressão, as unidades, e valores limite ou valores-alvo a serem atingidos. Portanto, a informação necessária para definir cada indicador. Depois, outro aspecto é a vantagem, eu diria quase a obrigatoriedade, de incluir estes indicadores no caderno de encargos e associá-los a penalizações, mas também a prémios e a situações de rescisão, portanto, no âmbito dos valores limite destes indicadores. Portanto, a importância deles estarem logo definidos no caderno de encargos. Tem que haver transparência, tem que se saber as regras com que se cose, tem que saber como é que se é avaliado e as consequências dessa avaliação, logo no momento do concurso. Depois, a relação destes indicadores com os aspectos da execução do contrato submetidos e não submetidos à concorrência. Ou seja, haver indicadores que medem ou que se relacionam com aspectos que foram submetidos à concorrência, mas também indicadores que se relacionam com aspectos que não foram submetidos à concorrência e que são importantes. Organizar também os indicadores por diferentes naturezas. Naturezas de execução, financeira, técnica e material, ou outras categorias em função das dimensões contratuais, nomeadamente com aspectos relacionados com aspectos sociais, laborais e ambientais. E apesar de haver estes diferentes indicadores em função do objeto contratual, importa também haver como que um indicador síntese, um indicador do desempenho global. Ou seja, que meça o nível de desempenho global do contratante e, naturalmente, por consequência, o nível de satisfação da entidade pública contratante face a esse desempenho. E como os indicadores constituem bandeiras, é importante que eles sejam publicitados. E, portanto, no âmbito da publicitação destes resultados dos indicadores, é útil e é importante, por exemplo, aqui aplicar as técnicas Lean de gestão visual, que é publicar esses indicadores em local acessível e visível, por exemplo, à entrada do estaleiro, para que todos saibam e se motivem com esses indicadores de execução e de desempenho. Então, e qual é a vantagem, quais são os efeitos que se pretendem e a vantagem da utilização de indicadores de desempenho por parte da entidade pública contratante e do gestor de contrato? A utilização destes indicadores contribui, na perspectiva da entidade pública contratante, para que ocorram as seguintes situações. Em primeiro lugar, os indicadores permitem uma aferição e uma verificação do cumprimento contratual, que é importante sabermos em que estado é que estamos de cumprimento. Depois, os indicadores, sendo objetivos, sendo quantificáveis, permitem melhorar a execução futura do contrato, com base na percepção dos pontos fracos, nos fracos desempenhos presentes. Por outro lado, os indicadores também podem constituir um bom incentivo do contratante pelo seu bom desempenho. Portanto, fica explanado, fica visível o seu bom desempenho e, associado a esse bom desempenho, pode ter prémios que estejam estabelecidos e, portanto, é um bom incentivo. O conhecimento dos indicadores permite também aplicar medidas corretivas para fazer face a desvios e adotar medidas preventivas para prevenir eventuais ocorrências da mesma natureza. Permite, naturalmente, aplicar sanções e aplicar prémios. Em função dos indicadores, permite escolher futuramente
entidades a convidar em futuros procedimentos concursais, por convite, em função dos desempenhos havidos, que são traduzidos nesses indicadores, e permite, com base nesses valores, elaborar cartas de recomendação e declarações de desempenho emitidas com base em critérios objetivos e mensuráveis, não apenas porque me parece que. Estamos a falar aqui em indicadores, trazemos aqui um exemplo de possíveis indicadores que podem ser estabelecidos, por exemplo, num contrato de manutenção. Temos aqui indicador que, por exemplo, pode medir o grau de operacionalidade das instalações e equipamentos, traduzido em percentagem ou horas de paragem, indicadores de tempos de resposta para reparação de anomalias e situações de emergência, traduzida em minutos ou em horas, que mede, e isto obviamente em função de níveis de gravidade de cada situação, indicadores de cumprimento de legislação, de obrigações contratuais e ações do plano de manutenção, traduzida em sim ou não, obviamente adstritos a diferentes níveis de gravidade, indicadores relativos a cumprimento de obrigações contratuais, indicadores relativos à eficácia das ações de manutenção, traduzido em número de anomalias para diferentes níveis de gravidade, indicadores sobre níveis de operacionalidade do software, gestão de manutenção, traduzido em percentagem de funcionalidades instaladas e operacionalizadas face ao requerido, indicadores associados a aspectos ambientais, a impactos, a consumos, a resíduos, indicadores associados à avaliação de fornecedores, aspectos de segurança e higiene no trabalho e de recursos humanos. Portanto, só um exemplo simples também de alguns dos indicadores que, no fundo, poderão operacionalizar esta medição no âmbito de um contrato de manutenção. E pronto, estamos a chegar ao fim do nosso workshop. Só fazer aqui a apresentação de umas considerações finais e de umas conclusões e referir, a título de resumo, que o regime de contratação pública impõe, então, ao contraente público o dever de acompanhar, de supervisionar e de controlar o contrato celebrado, estando a eficiência que se pretende obter com a execução do mesmo diretamente relacionada com o acompanhamento da sua execução. Depois dizer também que a criação da figura do gestor de contrato traduz a preocupação de institucionalizar de forma obrigatória e para cada contrato celebrado um profissional nominalmente identificado, que é responsável pelo acompanhamento desse contrato e que tem funções não apenas de reporte, mas também de controlo da execução física e financeira em observância das condições contratadas e também de prevenção de qualquer incumprimento, incumbindo-lhe a proposta de medidas preventivas e corretivas num quadro de colaboração recíproca e em conformidade com os princípios aplicáveis à contratação pública. Naturalmente, considera-se que num futuro próprio e em resultado da aplicação do CCP e das várias experiências havidas por parte das entidades públicas, considera-se que as funções do gestor de contrato venham a estar melhor definidas e, para isso, é importante o contributo de eventuais orientações técnicas, as designadas soft law, emanadas de diversas entidades, em particular do INPIC, que aliás, como já tem acontecido, e das próprias entidades contratantes, aplicáveis a diferentes contratos, a diferentes tipologias de objetos contratuais, com recomendações para a redação de clausulados de contratuais tipo, para modelos de indicadores de desempenho tipo e para modelos de relatório tipo. Esperamos, com esta apresentação, ter dado algum contributo e algum esclarecimento sobre quais são as funções do gestor de contrato, sobre a forma como esse gestor de contrato se poderá relacionar com outras entidades presentes nas nossas obras, e estamos certos que em boa hora foi definida a obrigatoriedade desta figura do gestor de contrato, porque se considera que ela é extremamente útil para o sucesso das nossas obras públicas e dos contratos públicos e vem de certeza na continuidade e na exigência de uma boa gestão pública. Enfim,
para trazer um pouco de animação a esta matéria que poderá ser um pouco fastidiosa, trago aqui um conjunto de imagens ilustrativas sobre eventuais figuras que um gestor de contrato pode fazer e que poderão estar associadas a um gestor de contrato. Há gestores de contrato ingênuos que se calhar se iludem com a satisfação de ter vários contratos a seu cargo. São tantos que deixam de ter controle, são os contratos que o levam. Há gestores que nem conseguem gerir, ter mão num só contrato. Há outros gestores que têm uma presença tão forte que são eles que andam com o contrato a reboque. Enfim, e há outros que estão extremamente exigentes, que não dão a liberdade necessária também ao próprio contratante para prestar o serviço e executar o contrato, enfim, de uma forma correta e adequada. Portanto, todas estas figuras aqui com esta alegoria do balão e da forma como se agarra ao balão, como se transporta ao balão, são um pouco também ilustrativas dos posicionamentos errados, alguns. Aliás, aqui nesta parece-me, em meu entendimento, haver só um correto. Portanto, são ilustrativas de posicionamentos que se consideram não dever ser seguidos também por um gestor de contrato. Gostaria mais uma vez de agradecer à Semana da Reabilitação Urbana a oportunidade de partilhar estas reflexões e espero que tenham sido do agrado e úteis para a definição da figura do gestor de contrato que se encontra consagrada no Código dos Contratos Públicos. Muito obrigado e bom dia.